Bem-vindos, Mindful Souls. Carta 2, estudo das cartas de Cristo, carta 2. Essa carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Eu sou Cristo, enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina. Minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, então, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber essas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão de uma ameaça para seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará essas cartas. Haverá aqueles que receberão essas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Agora continuarei minha autobiografia, do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos em que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Esses conflitos são um ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem, ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender, pelo menos um pouco, daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo dessa nova era, desse milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade aprisionada em palavras aquilo que reside
na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido, para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e consciência e compreensão mística. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatados nessas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e o tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino do céu na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo não sejam o que você chama de sofisticadas e sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação-rejeição, desejos, repulsões, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam, intrigavam, tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender, a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com um conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fiquei completamente fixado em meus pensamentos e em tudo que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas
negativas de pensar, rapidamente me voltava ao Pai para receber inspiração e determinação para superá-los. Dessa forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão, ao invés de reagir com raiva, como faziam no passado. Eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não poderiam nem imaginar. Abençoei-os. Rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o meu caminho até a minha casa. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançavam. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que meus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sob pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada, e a roupa. Ficaria furiosa ao ver a minha roupa. Sua cor original era totalmente irreconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria da minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa gritando: "Mãe, venha depressa! Há um homem velho e sujo na porta." Escutei minha mãe resmungando, irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a e de repente ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. E ela olhou-me de cima para baixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-se conta de que esse homem de aspecto terrível era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: "Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me?" Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã assustada: "Deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu. Ele é da família. Temos que cuidar dele." Suavemente me ajudou a tirar a roupa e inclinou-se sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba cuidadosamente. Cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com a atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro
que ela pensava que era o vinho a grande causa da minha terrível situação. Então, conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. Embora eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato o Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância, satisfação das suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava. E ele havia jejuado no deserto, mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito das suas crenças de um Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como, então, Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons se nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés. Vai trazer ainda mais vergonha a essa casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que fiz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com suas ideias estranhas só levará o nosso povo a maior tormento que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora da casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma. Ao que eu tinha para dizer, eu percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar os meus pensamentos em ordem, meus pensamentos e experiências. Teria de rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com a minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia a minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com a minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável que eu me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia apresentar. A rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava, estava profundamente preocupada por me ver envolvida em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção dos meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que você esteja melhor, disse ela. Talvez enquanto estiver aqui eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que por trás de toda essa raiva
Ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes, havia escassez de alimento em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se, além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então, me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído da casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas informações e afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia comer um pão? Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo, a farinha e o fermento? O que isso significa? É ele o Messias? Então, meu irmão feriu a mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou, e eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de curá-lo. Senti seu ciúme. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritassem. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, contia minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia, ela se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito que o de uma mãe. Acrescentei sorrindo a ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim que tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos.
Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque esses nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre as minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença no Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. Se a humanidade fosse indisciplinada, perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controladores e suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, o que iríamos parar? Onde iríamos parar? Enquanto restabelecia suas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente. Enquanto restabelecia as minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente, para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de uma forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre que os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria, pobreza, restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair e ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir no sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era o costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria libertar o mundo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem essa profecia cumprir-se em mim. Isso produziu choque e espanto no rosto dos homens que me olhavam atônitos, quando eu continuei falando sobre, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis, e luz é amor, que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevado a um plano superior do pensamento.
Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, da forma que esperavam por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre. E este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei para o Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltavam uns aos outros. Então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar minha saída. Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente, indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer. De modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e o seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. No impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-me quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu poderia ajudar seu filho. — Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa de pedra, grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido dizendo: esse homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou-se a cabeça, sem dizer nada. A mulher, que se chama Miriam, afastou-me, dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho, entre muitas filhas, e ele culpa a Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse. Logo verá seu filho e ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde estava o rapaz. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente sairiam do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles, discutindo com o pai no outro quarto. O que esse homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo.
Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei dizendo silenciosamente, dando graças com todo o coração, que o Pai, a vida, fluiria pelas minhas mãos para dentro de seu corpo. Dessa forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Eles viram a cor do seu filho mudar, o branco para um rubor mais sadio. Exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para a mãe, dizendo claramente: agradeço, estou bem melhor agora, estou faminto e quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, meu filho, o médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às suas lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, então no salão falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude e vive novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado, o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida. Todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, foram todos convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim. E as pessoas murmuravam assombradas. Essa doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus queria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram essas perguntas acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar no céu, como fazem os reis humanos que se sentam em tronos e governam seu povo. Essa é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar.
Somente eu vi aquele que nos trouxe a existência. E sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é amor perfeito, perfeito amor. E por essa razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos sem dúvida alguma que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o mar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor, e que é forte. E agora pergunto, qual é a parte mais real e valiosa do homem, seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era seu corpo. Caso contrário, não teriam lugar na terra. Não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não poderiam ser conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante que seu corpo. Ao que respondi, a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro que nasceu da carne produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora, deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim porque vemos as maravilhas de suas obras, vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertidos em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim, continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que alguma forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa, para transformar o tipo de alimento que se come sem energia em energia para nutrir os ossos, sangue e a carne. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico até começarem a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho de concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue ao seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina este constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros,
os quais são invariáveis de uma mulher para outra, de uma espécie para outra. Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início em meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo que ocorre dentro dela desde o momento em que seu marido tem estado com ela e plantado a sua semente para se juntar a dela. Deus faz todas essas coisas de longe? Esses pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não. Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, a vida inteligente e amorosa dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem esse amor? Ele provém do amor criativo da mente, o perfeito amor do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para um lar mais feliz. Tudo isso é obra do Pai que está ativa em nós. Como podemos negar a verdade de tudo que disse a vocês essa noite? Hoje, viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida. Em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não. Por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida, que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à sua plena saúde, porque acreditei que assim seria possível e não duvidei. Houve suspiros de satisfação na sala, nova luz, novo interesse, inclusive podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam, concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer outro indivíduo do mundo. Para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa, ele torna-se sujeito a e é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena: o de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar aquilo que não quer. Esses dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado, é apenas desse mundo e só existe punição neste mundo, porque é uma lei de existência terrena. Como você sabe, tudo que você semear, mais tarde colherá, pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai. O próprio homem é o criador dos seus pensamentos, suas palavras e ações. Seja o que for o que ele pensa, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma alguns os tempos depois. Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, esses são o completo resultado de suas próprias decisões. As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo
fazia mais sentido do que tudo que havia sido ensinado a eles. Várias vozes me incitavam a contar mais. Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem-se dito sobre o Messias, que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade, digo que ouvirão esses segredos em mim, se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apegarem-se às suas leis. Serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. As pessoas ficaram em silêncio em um momento e então houve um clamor de conversa animada, mas Edequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Dessa forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desjejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos implorando, pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar essa verdade maravilhosa para uma multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu de forma vital, energizando-se seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se, a endireitar-se, e seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei a se levantar e então ficou de pé por si mesma, com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar, depois riu e dançou, chamou as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela, louvado seja Deus. E os outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que havia visto. A aglomeração das pessoas, apertando-se contra mim, foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la, de forma organizada, e, ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião
convidou-me a voltar a casa a jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo, assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. Muitas pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudavam a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos para aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar e me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir seu negócio de couro, como ele vinha deixando de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos, quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer essa escolha. Retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do rio e falar com alguns homens que tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim, assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou o entusiasmo que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que comecei minha missão como mestre curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceito com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque entre seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando as crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para aceitação e, em seguida, para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós e suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como um ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descobri o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostravam a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que essa natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento, depois pela limpeza mental e espiritual, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai.
Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com seus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram: "Essas sim são boas novas!" Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová tão profundamente gravada em suas mentes requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e se questionavam quem era esse homem que pretendia tais maravilhas, e se viessem comigo, e afinal eu fosse realmente o mensageiro de Satanás, eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder: sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição das suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. E eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que manteria com saúde. Poderia também prometer que se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho seriam tão felizes como nunca havia sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu, se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de cura, e essas aumentariam a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente esses jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do Reino dos Céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse. E também haveria curas para seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova e logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Eu que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas egoisticamente com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade e, às vezes, generosidade com pouca gratidão. Agora, eu vinha com abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a qualidade de vida. Quero que você que está lendo essas páginas e ouvindo, compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência, depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes braços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade
para a mímica e o riso. Mas como muitos de vocês, hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-se e a rebelar-se-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso do que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irrelevantes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso o espanto deles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita consciência: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso e real. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para essa missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com energia física, vitalidade para falar e a capacidade de conhecer parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem devido à longa associação que eu tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados. Sabia o que os fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea, em total contradição com a verdade do ser. Essa situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso, eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na vida de muitas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse desde o início de minha missão que seria um preço a pagar por tudo que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser, pois o Pai, amor, é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles
supuseram e ensinaram durante séculos a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado. Mas, para salvar as pessoas da repetição diária dos seus mesmos enganos do pensamento errôneo, pensando esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz, pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Obrigada, Mindful Soul 101, por ouvir até aqui. E no próximo episódio continuaremos a carta 2. Que seja abençoado o seu dia, que seja abençoado as suas próximas horas, a sua vida, a sua família e a todos que o rodeiam. E que brote em seu coração a esperança e o contato verdadeiro com o Deus Pai de amor. E assim é.